O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, denunciou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A acusação também envolve outros militares, entre eles Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa com Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A acusação da Procuradoria está baseada no inquérito da Polícia Federal que indiciou em novembro do ano passado o ex-presidente no âmbito do chamado Inquérito do Golpe, cujas investigações concluíram pela existência de uma trama golpista para impedir o terceiro mandato do presidente Lula. Na parte sobre Bolsonaro, o procurador-geral Paulo Gonet afirmou que o ex-presidente e o general Braga Neto exerceram papel de liderança para a realização de uma trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. A denúncia será julgada pela primeira turma do Supremo, colegiado composto pelo relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF. A data do julgamento ainda não foi definida. Considerando os trâmites legais, o caso pode ser julgado ainda neste primeiro semestre de 2025. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos lançaram uma aliança nacional para combater fraudes bancárias digitais. O objetivo é criar medidas para prevenir golpes na internet e melhorar o atendimento às vítimas. O governo vai trabalhar com bancos, empresas de telefonia, comércio online e redes sociais para desenvolver ações de segurança. A cada 2 meses, um comitê gestor vai avaliar o avanço das propostas. A secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Sintra de Mello, falou das ações que podem ser propostas para inibir os crimes. Proteção aos cartões de crédito, com questões voltadas também à proteção com relação a golpes telefônicos e vendas de dados bancários, envios de boletos falsos e também a questão da inteligência artificial para forjar, por exemplo, uma ligação ou um vídeo e pedir dinheiro a um cidadão. Mas também ensinar como viver nesse ambiente digital, como lidar com todas essas dificuldades, com esses desafios e que a gente possa avançar em todos esses temas. A secretária destacou ainda dados relacionados aos golpes bancários digitais no Brasil. 36% dos brasileiros já foram vítimas de golpes ou tentativas de golpes. E a gente tem alguns crimes que são mais recorrentes, como clonagem ou troca de cartão, golpes com relação à central de cartão de crédito e, por exemplo, o pedido de dinheiro por suposto conhecido em mensagerias. Segundo a Febraban, os bancos investiram 5 bilhões de reais em segurança cibernética só no ano passado. A Associação Brasileira de Bancos alerta que um dos golpes mais recorrentes durante o carnaval, por exemplo, é o do link falso relacionado à compra de ingressos. Criminosos criam sites parecidos com os oficiais para roubar dinheiro. Por isso, antes de comprar, é importante conferir se o site é verdadeiro. Outro golpe frequente é a falsa rede pública de Wi-Fi. O criminoso espiona a navegação e pode roubar senhas. Para se proteger, evite acessar aplicativos bancários em redes abertas e ative funções de segurança no celular, como o bloqueio de senhas e a redução de limites de transferência. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Vamos começar com tênis. Não deu para o brasileiro João Fonseca, que caiu na primeira rodada do Rio Open. Perdeu para o francês Alexandre Miller por 2-7-0 e está fora da competição. No futebol, Copa Libertadores da América, jogo de ida na altitude de La Paz, o Bahia empatou com o The Strongest em 1-1. Copa do Brasil, 2 jogos. O Atlético Mineiro venceu o Tocantinópolis 2-0, está classificado, assim como o Vasco, que bateu União Rondonópolis por 3-0. Copa do Nordeste, 2 partidas. O América de Natal venceu com
Confiança 2-1. O Ferroviário venceu o Altos por 1-0. Nesta quarta-feira, a bola rola para o Campeonato Paulista com 4 jogos. Teremos Água Santa e Inter de Limeira, Guarani e Velo Clube, Santos e Noroeste, São Paulo e Ponte Preta. Copa do Brasil, os principais jogos: Tuna Luz e Sampaio Correia, Santa Cruz de Natal e Náutico, São Raimundo de Roraima e Grêmio, Porto Velho e Cuiabá, Sergipe e Ceará, Asa e Atlético Goianiense. Pela Copa do Nordeste, 3 jogos: CRB e Souza, Sport e Motoclube, Fortaleza e Vitória. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. A escritora mineira Adélia Prado recebeu na noite desta terça-feira em Brasília o Prêmio Camões 2024, entregue pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A cerimônia foi realizada no Palácio do Itamaraty e a poetisa foi representada por seu filho Eugênio Prado por motivo de saúde. Adélia Prado, de 89 anos, que também é professora, filósofa, romancista e contista, venceu o mais importante prêmio de língua portuguesa em junho de 2024. Em seu discurso, o presidente Lula ressaltou que Adélia Prado nos ensinou que a vida é mais tempo alegre do que triste, sendo esta uma lição atual e necessária. Em tempos de crises econômicas, catástrofes climáticas, guerras e pandemias, não sucumbir ao desalento é um ato de resistência. É na desesperança, no medo e no ressentimento que viceja o ódio como projeto político. Adélia nos inspira a fazer política como ela faz poesia. As pessoas estão no cerne de sua escrita, assim como deveriam estar no centro de qualquer ação de governo. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, falou que o prêmio mostra a importância da língua portuguesa e destacou que Adélia é um retrato das simbioses que representam o Brasil. Ela retrata aquilo que é um humanismo cristão, com uma poética de interrogação, mas de esperança. E essa percorre outros poetas. Mas o que há de extraordinário em Adélia é o facto do Brasil ter mudado muito em termos sociais e em termos religiosos, e a poesia de Adélia ter continuado a ser sempre atual. Mais do que atual, pioneira. Muito emocionado, Eugênio Prado leu mensagem da mãe em agradecimento pela honraria. A celebração da poesia é e será sempre sinal de que um povo preserva o tesouro inestimável de sua língua. Como afirmei certa vez, toda compreensão é poesia. Clarão inaugural que névoa densa faz parecer velados diamantes. Fiel ao chamado da poesia, qualquer povo encontrará a porta que se abre para a realidade. O valor da premiação é de 100 mil euros, um dos maiores do mundo entre os prêmios literários. A premiação é concedida por meio de subsídio da Fundação Biblioteca Nacional, entidade vinculada ao Ministério da Cultura e do Governo de Portugal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. No ano que marca os 30 anos da Declaração de Pequim, relatório do Tribunal de Contas da União, em parceria com a ONU Mulheres e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aponta que o Brasil avançou, mas ainda tem outros desafios nas políticas públicas. A declaração, aprovada por 189 países em 1995, na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, foca em 12 áreas críticas de ação para alcançar a igualdade de direitos para mulheres e meninas. Segundo a representante interina da ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Querino, nenhum país alcançou a plena igualdade de gênero no momento e a principal barreira para essa questão é o financiamento. Não basta ter políticas, não basta ter sistemas, não basta ter uma estrutura se você não alimenta essa estrutura com os insumos adequados, com recursos humanos adequados e com o financiamento, essencialmente.
diferente. Por fim, a questão de ser um tema que precisa ser tratado como uma política de Estado. É preciso que haja uma continuidade, um compromisso contínuo, um compromisso de Estado, porque só isso pode garantir a eficiência e a eficácia. Apesar de representarem mais de 51% da população brasileira, diversas desigualdades ainda marcam as trajetórias das mulheres no país. O relatório mostra que houve retrocessos institucionais nas políticas para as mulheres, por exemplo, em 2022, quando ocorreu a menor alocação de recursos federais para o enfrentamento da violência contra a mulher, assim como baixa execução orçamentária e redução das ações implementadas. Vanessa Mello, auditora do TCU, diretora da Unidade de Auditoria especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos, destaca que nessa área o tribunal tem identificado várias falhas na execução de políticas, como insuficiência de dados, e tem feito recomendações para a correção. Os objetivos estratégicos traçados pela Plataforma de Pequim, no que se refere ao tema violência contra as mulheres, é o estudo das causas e consequências dessa forma de violência. E uma das medidas a serem adotadas é justamente o recolhimento de dados e elaboração de estatísticas relativas às diferentes manifestações de violência, e especialmente no que concerne a violência doméstica. Outra recomendação também feita pelo TCU desse trabalho foi justamente a instituição de uma base nacional unificada de dados sobre violência doméstica e familiar. O relatório destaca outras áreas de desigualdades para mulheres, como o mercado de trabalho, saúde e educação. Em relação aos avanços, estão a criação da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, serviço que recebe denúncias de violações contra as mulheres, o Programa de Proteção e Promoção da Saúde e da Dignidade Menstrual, que garante a distribuição gratuita e continuada de absorventes higiênicos, e a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Por mais um ano, a movimentação dos portos no Brasil cresceu e bateu novo recorde, de 1,32 bilhão de toneladas. A alta é de 1,18% em comparação com 2023, ano em que já havia registrado seu maior resultado. Segundo o balanço anual feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, os portos públicos foram responsáveis por movimentar mais de 475 milhões de toneladas, uma alta de 5,3% em relação a 2023. Em seu último dia de mandato, o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, celebrou o balanço positivo. A gente teve uma movimentação de minério de ferro expressiva, nosso óleo combustível também, ele foi representativo. Na verdade, a gente acabou alcançando um recorde, em relação ao ano de 2023, um pouco mais de 1%, mas a gente já vinha também de um recorde anterior. Então, são números muito positivos. Isso mostra que o nosso setor portuário ele vem atendendo a demanda de maiores volumes de movimentação de carga. Em 2024, foram investidos mais de R$1 bilhão na modernização e expansão da infraestrutura portuária. A previsão para este ano, segundo anunciou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, é que os investimentos cheguem a R$1 bilhão e 700 milhões. Valores que ajudam a impulsionar o comércio e o desenvolvimento econômico do país, além de estimular a competitividade do setor. O ministro Costa Filho também ressaltou a importância da desburocratização para o crescimento do setor. A gente precisa cada vez mais, através do Navegue Simples, ao lado do Tribunal de Contas da União, simplificar, desburocratizar, criar cada vez mais segurança jurídica para quem quer empreender no Brasil. É fundamental que a gente possa cada vez mais dar segurança àqueles que querem prover investimentos no setor portuário do Brasil. No balanço, o destaque foi para o aumento de 20% na movimentação da carga em contêineres, a chamada carga conteinerizada, que chegou a mais de 153 milhões de toneladas circulando nos portos do país. Entre os produtos comercializados por meio de contêineres estão plásticos, produtos químicos orgânicos e ferro e aço. Entre os terminais que apresentaram melhor desempenho em 2024, destaque para o Porto de Santos, com crescimento de 2,05%. O trigo se destaca entre as mercadorias mais movimentadas, mais de 9 milhões de toneladas, que representam um crescimento de quase 40% em relação a 2023. Reportagem Lívia Brás.
A saca de 60 quilos do café arábica sofreu queda no preço e começou esta quarta-feira cotada a R$ 2.663,83. No último fechamento, o recuo foi de 1,29%. Quanto ao café robusta, a redução foi de 0,90%, o que levou a saca a ser negociada a R$ 2.046,60. Já a saca de 60 quilos do milho teve uma redução de 0,89% no valor. Com isso, a mercadoria é comercializada a R$ 78,91 para a região de referência de Campinas. Para o açúcar cristal, em São Paulo, houve redução de 0,17% e o produto é vendido a R$ 142,09. Já em Santos, no litoral paulista, o preço médio da saca de 50 quilos teve alta de 0,18%, com a mercadoria negociada a R$ 145,93. Os valores são do CEPEA. E reportagem Marquesan Araújo. A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 3. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. O período de defeso na bacia hidrográfica do Rio Paraná, em estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, termina no dia 28 de fevereiro de 2025. Com isso, a partir desta data, a atividade de pesca volta a ser permitida nessa área. Vale destacar que, mesmo assim, os pescadores que atuam tanto profissionalmente como de forma esportiva devem ficar atentos à legislação ambiental vigente em cada área abrangida pela bacia hidrográfica. O período em que a atividade pesqueira conta com restrição é essencial para preservar a reprodução de determinadas espécies de peixes, que normalmente ocorre na época conhecida como piracema, período em que os peixes se deslocam para chegar a locais adequados para se reproduzir. É o que explica o chefe do Núcleo de Fiscalização da Atividade Pesqueira do IBAMA, Igor de Brito Silva. Os defesos, os quais incluem as piracemas, referem-se aos períodos de reprodução de espécies ou de grupos de espécies e é medida de gestão sustentável da atividade pesqueira que visa promover aí a recuperação das populações dessas espécies. Geralmente trata-se de espécies com grande pressão da atividade pesqueira, grande demanda comercial e por isso há necessidade aí de promover o equilíbrio aí das populações por meio dessa interrupção da pesca. Durante o período de defeso, profissionais da atividade pesqueira com documentação regular podem solicitar o seguro defeso. Trata-se de um benefício para quem sobrevive da pesca profissional artesanal. Os recursos são oferecidos durante o período em que a pesca não pode ser realizada em função da piracema. Para ter direito ao benefício, o interessado precisa depender exclusivamente da pesca como principal fonte de renda. Também deve estar registrado no Ministério da Pesca há pelo menos um ano. Além disso, é preciso ter contribuído para a Previdência com base na venda dos produtos pescados ao longo do ano, fora do período de defeso. Em Mato Grosso do Sul, pelo menos até o início de novembro, o Instituto de Meio Ambiente do Estado realizou fiscalizações em 33 estabelecimentos comerciais e ranchos pesqueiros. A operação resultou na emissão de 6 autos de infração que somaram R$ 46.800 em multas aplicadas, além de 400 quilos de pescado apreendidos. Reportagem Marquesan Araújo.
Após cair 0,89% nesta quarta-feira, a arroba do boi gordo passou a custar R$ 317,45 em São Paulo. No último levantamento, o produto passou por estabilidade no valor. Para o frango congelado, o último fechamento foi de manutenção do preço. Em atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o quilo do produto ainda custa R$ 8,40. Já o frango resfriado teve alta de 0,95% e o quilo custa R$ 8,48. O preço da carcaça suína especial, por sua vez, apresentou elevação de 2,29% e o quilo é vendido a R$ 13,87 na Grande São Paulo, enquanto o suíno vivo é negociado a R$ 9,44 em Minas Gerais e R$ 8,73 no Rio Grande do Sul. As informações são do CPEA. Reportagem Marquesan Araújo.